Ah, não dá pra jogar no Commander 500 sem combo, o formato é só de combo. Nossa, não tem combate, combate não importa. Porra nenhuma. Hoje eu tô aqui pra falar justamente de um deck que não se importa com combo e muito pelo contrário, ele é anti-meta. Ele joga batendo nos decks de combo. Beleza? Então hoje eu vim trazer o meu deck favorito, eu jogo com ele desde 2023, que é o deck da Eliver da Corte Selvagem. Deck que ganha na porrada, ganha no soco, ganha no combate. É um deck que não tem combo, pode até ter um combo. Tem gente que coloca, mas é uma droga, é um lixo. Então, é um deck que realmente ganha no soco, ganha no combate, é um deck honestíssimo. E aí, hoje eu tô aqui para falar dele, um formato de vídeo um pouquinho mais completo, uma deck tech um pouco mais profunda. Pretendo fazer com outros vídeos também, com outros comandantes, mas vou começar por justamente a minha favorita. Bora pro vídeo. Antes da gente falar do deck, vamos falar um pouquinho da Elivera. O que é a Elivera? Como é que ela funciona? O que ela faz? A Elivera é uma criatura 4/4 do tipo humano, é uma criatura lendária do tipo humano cavaleiro, custo 4, verde e branca, que ela tem a primeira habilidade como, sempre que ela entra ou ataca, ela cria uma ficha de papel virtuoso, que é um encantamento aura, anexado a uma criatura uma outra criatura que você controla. E esse papel virtuoso ele dá +1/+1 para a criatura para cada encantamento que você tem. E ela tem a segunda habilidade, que é sempre que uma criatura sua que estiver encantada, não importa pelo que, mas estiver encantada, sempre que uma delas der dano num oponente, num jogador, você vai comprar uma carta. Então, como é que vai funcionar o deck? A gente vai ter muitas pecinhas de ramp, né, como o Dork, né, aqueles bichinhos que no late game não faz nada, só fica gerando mana. E vamos ter Hate Bear, essas pecinhas de stack, que são criaturas às vezes 1/1, 1/2, 2/2, que normalmente não vão fazer nada. Elas vão ter a função de ser stacks. Só que no deck Deriver, como ela vai criando, vamos dizer, no momento que você faz ela, na hora que ela entra em campo, você faz uma ficha. Você vai atacar no turno seguinte, vai fazer outra ficha. Conforme for passando o tempo, todas as suas criaturas elas vão começando a ganhar esse papel virtuoso e vão aumentando de tamanho, porque vai se acumulando. A primeira criatura com encantamento, +1/+1. Aí vamos dizer, a segunda criatura ganha encantamento e você fez um crescimento virente. Então agora você tem 3 encantamentos. Então as duas criaturas vão ganhar +3/+3. Então vai escalando. Aí aquelas criaturas que só tinham utilidade de stacks viram um Incon. Né? Então o Elfo de lá no ar vai virar um Elfo de lá no ar bombadão, moleque. 5/5 batendo. Um Eidolon da retórica, mesma coisa. Vai ficar lá 6/6 batendo no oponente, tá? Então o deck que ele pretende, ele ataca o meta, é um deck de anti-meta, ele usa os stacks para impedir os oponentes de ganhar. E levando o jogo para frente, vai arrastando o jogo para ele conseguir ganhar ali no turno 6, 7, 8. Beleza? Sempre por meio do combate. E aí tem que entender que, velho, os outros decks ganham mais rápido que o nosso. Então por isso que a gente precisa de stacks, porque senão a gente só roda muito antes. Então não vem com aquele papo de eu fiz Eliver turno 3, ai que legal. Não adianta nada que você vai tomar combo. Então o deck ele precisa de stacks. Beleza, então vamos lá. Antes da gente entrar na lista, né, das cartas de fato, a gente vai dar uma olhadinha no meta, porque se o nosso deck é anti-meta, a gente tem que entender o nosso meta. O que mais tem no nosso meta? Tem muito deck que usa cemitério, tem muito deck de Storm, tem deck do quê? Né? Então, a partir do momento que a gente entender quais são os decks que a gente pode esperar num campeonato, a gente vai conseguir formular o nosso deck melhor. Beleza? Então, bora lá! Antes da gente falar das cartas que vão no deck Delivero, vamos dar uma olhadinha no que a gente tem no meta, né? Quais são os decks que a gente costuma enfrentar, porque como as nossas cartas vão depender das coisas que a gente espera encontrar nos campeonatos, porque a gente está atacando meta, é um deck de anti-meta, então é importante a gente saber o que é popular atualmente no nosso formato. Então a gente tem aí decks que ganham rápido, como o Vadrik, Krieg, Kinan e Dirrada. São decks que costumam fazer muitas spells no mesmo turno, fazem um loop de ativação, um loop de alguma criatura entrando e saindo do campo. Mas eles apresentam um win muito cedo. E aqui eu trouxe o exemplo de Kefka e Tivit, que eles vão um pouquinho para o caminho oposto. São dois decks que eles costumam se preocupar um pouco mais em controlar o jogo no começo, eles têm um wipe, coisa que não é necessário nos outros decks. Né? Eles têm wipes para eles poderem segurar o jogo até eles começarem a ganhar vantagem. Então aqui a gente tem dois tipos de deck. Decks que vão combar muito rápido e decks que vão ficar limpando a mesa, vamos dizer, uma ou duas vezes no jogo, para aí eles poderem começar a colocar o recurso deles. Então as nossas cartas do nosso deck vão estar pensando nessas duas situações. A gente vai ter, vão ter cartas... a gente vai ter que focar em cartas que têm um custo baixo e que consigam afetar esses oponentes
para eles não ganharem antes da gente colocar a nossa mesa, porque não adianta a gente ter peça de stacks boa que custa 6, porque o Crick já vai ter apresentado o win no mínimo 2 ou 3 vezes, Jihad 2 ou 3 vezes, Kinan 2 ou 3 vezes, não vai adiantar nada. E também não adianta a gente não ter nada para proteger a mesa se vai chegar um deck de Kefka, Tivit, algum deck que joga para trás, Shurikai, e ficar limpando e limpando e limpando, a gente nunca vai conseguir estabelecer nada. Então, dito isso, esse é o meta que a gente tem atualmente, né? A gente tem um meta muito rápido e a gente tem que ter em mente que esse é o tipo de situação que a gente vai ter nas partidas. Indo aqui para o primeiro tipo de stacks que a gente tem, é o mais genérico, é o momento das halls. O que são as halls? São essas cartas com efeito parecido com o da regra da lei. Parecido para não dizer igual, né? Essa cartinha aí, a Rule of Law. São os efeitos que fazem com que cada jogador só possa fazer no máximo uma mágica por turno. Por que isso é tão interessante para o deck? Por que a gente quer isso? Porque todos os outros decks, quando a gente vai combar, decks de combo eles normalmente vão querer fazer muito mais do que uma spell no turno. Né? Normalmente eles vão depender de fazer muito mais do que uma spell no turno. Então a partir do momento que você tem um efeito de roll na mesa, é quase garantido que você vai estar protegido de combo. Tá? Então essa ideia, o nosso deck ele vai criando vantagem conforme o tempo passa. Então a gente atrasar o jogo faz com que o nosso deck fique mais forte e também o roll vai normalmente impedir certos combos. Então faz com que a gente não perca enquanto a gente gera mais valor. E desses rolls aqui, o mais importante é o Silêncio Ensurdecedor, né, o Deafening Silence, porque ele fala que não pode jogar mais de uma não criatura por turno. E como o nosso deck normalmente vai ter entre 38 a 41 criaturas, nós com certeza vamos ser o deck menos afetado por ela. Entrando aqui na segunda categoria de stacks, que é, nossa, extremamente efetivo, porque a gente encontra artefato em todos os decks no Commander 500, seja para rampar, seja para tutorar ou para combar, a gente tem aqui os stacks de artefato. Começando com eles, a gente tem o Trasgo Coletor, que ele é um custo 2 que faz com que habilidades desativadas de artefato não possam ser ativadas, ou seja, ele não vai poder tutorar, não vai poder combar, porque normalmente a carta que vai combar de artefato, por exemplo, a gente vai ter um basalto, ele depende de ativar a habilidade. Ele vai rampar, vai usar um Sol Ring, tem que ativar a habilidade, tem que virar para fazer alguma coisa. Vai tutorar com o Wishclaw Talisman, também vai ativar uma habilidade. Então ele no campo ele vai desativar muitas peças de funções diferentes de todos os outros decks. Como o nosso deck não tem artefato praticamente, ele não vai prejudicar a gente. Então o Stone Silence e o Collector Wolf, né, o Trasgo Coletor, eles são aqui porque eles têm esse custo muito baixo, né, drop 2, entram muito cedo no jogo, já desestabilizam o jogo muito cedo, e justamente eles vão arrastando esse jogo, porque o pessoal muitas vezes acaba mantendo uma mão, já esperando, pô, com essa pedra aqui eu vou conseguir fazer tal coisa no turno 3, e a partir do momento que eles caem na mesa, já mexe com toda a velocidade de jogo de todo mundo. E a gente tem o Clarion Conqueror, que ele é um stacks muito mais agressivo nessa parte de ativação, porque ele não deixa nem ativar criaturas nem Planeswalkers. Então ele acaba fazendo com que um Kinan não possa combar, uma Jihad não possa combar, entendeu? Então ele também o Tivit, né, no Tivit no caso do Time Sieve, que ele tem um one card combo, também não vai poder combar. Então Clarion Conqueror, ele é uma carta que foi auto-include no deck dele porque ele vai impedir vários combos sozinho, só por ele estar no campo, e ele ainda tem voar, o que facilita dele ficar batendo e comprando carta. E aí, pensando que no Commander 500, às vezes a gente tem a questão de não usar uma carta por causa do valor, ou porque não encontrou, né? Eu coloquei aqui algumas cartas de sugestão para se precisar substituir alguma dessas. Katak, Manglehorn e Dauntless Dismantler. De novo, você vê que todas essas cartas têm um drop baixo, né? Custo 2, 2 e 3. E aí o Katak, ele faz com que todos os artefatos tenham habilidade na manutenção, ou você paga uma mana, ou você sacrifica esse artefato. Então faz com que jogadores que estejam com pedras de mana, eles tenham que usar as pedras de mana para elas não saírem do campo. Ou seja, elas estão basicamente desligadas. O Manglehorn e o Dauntless, ele fazem com que os artefatos entrem em campo virados. Lógico, isso é tão efetivo contra um Trasgo Coletor, um Silêncio Pétreo? Não. Mas, ainda assim, você desacelera muito o jogo dos seus oponentes. Então, justamente, é uma opção budget. Não é tão bom quanto, mas afeta muito o jogo dos oponentes e você não percebe até você jogar com essas cartas. O Manglehorn tem um ponto que o ETB dele faz com que você destrua um artefato, que pode ser bem pertinente.
E o Dauntless, você pode ativar a habilidade dele e destruir todos os artefatos que tem um custo de valor X, né, o custo de mana X. Então aqui, ambos podem ser remoção de artefato também, além de desacelerar, fazendo tudo entrar virado. Grave Hate, aqui a gente está falando da categoria que vai interagir com Krieg, Jihad, Taian, decks que vão se apoiar no cemitério, seja para setar combos, ou como um jeito de card advantage, para fazer recursão o tempo inteiro. Né? Então, quais são as coisas que a gente vai poder utilizar no nosso deck que vão interagir melhor contra esses decks? A gente vai ter o Rest in Peace, que é o encantamento mais clássico desse arquétipo. Quando ele entra, ele exila todos os cemitérios, então ele já acaba com todo o setup de cemitério na hora que ele entra. E qualquer carta ou ficha que vá bater no cemitério, ao invés disso, é exilado. E aqui tem uma interação importante. Ele diz que, ao invés de ir para o cemitério, elas vão para o exílio. Ou seja, qualquer criatura que tem efeito de quando morre faz alguma coisa, não vai acontecer, porque ela não chega a morrer. É como se a criatura virasse pó. Logo na hora, ela já virasse pó, então não chega a morrer. E aí a gente tem o Grafdigger's Cage, ou como algumas pessoas chamam jaula ou gaiola, que é um artefato de custo 1, que não permite que criaturas entrem do deck ou do cemitério diretamente para o campo. Então ele vai impedir qualquer estratégia de reanimate, ele vai impedir tutor do Issan, se for um tutor de criatura, por exemplo, como acorde também, ou uma ativação da Magda, se for para criatura também, Roku, e por aí vai. E ele também não deixa jogadores conjurarem mágicas do cemitério ou do deck. Também pode ser pertinente, mas normalmente o que é realmente mais efetivo dele é o primeiro efeito. E a gente tem o Carcereiro Desalmado, né, que é o Soulless Jailer, que ele vem aí com um efeito bem similar ao do Grafdigger, que é cartas de permanente, aí ele já é bem mais aberto, bem mais amplo. Cartas de permanente em cemitérios não podem entrar no campo, só que aqui ele já não afeta o deck, ele só afeta o cemitério. Porém, ao invés de ser só criatura, é toda permanente. E tem o segundo efeito de jogadores não podem conjurar spells de não criatura de cemitério ou exílio. Então aqui já afeta muito vermelho, por exemplo, com flashback, aquelas coisas de exila a carta do topo e pode jogar. Ele já acaba interagindo muito com esse tipo de deck. E aqui, pensando um pouquinho no que a gente pode substituir, como que a gente pode achar umas opções budget para o deck, a gente vai trabalhar com Sanctifier and Vec no lugar do Rest in Peace, porque é uma criatura com o mesmo custo do Rest in Peace, né? Também é custo 2, só que ela é branca-branca. Ela tem proteção contra o preto e o vermelho. E quando ela entra, ela exila todas as cartas pretas ou vermelhas de todos os cemitérios. E ela mantém o efeito do Rest in Peace, que é cartas pretas ou vermelhas que fossem bater no cemitério, ao invés disso são exiladas. Por que ele é cabível como substituição? Porque, frequentemente, o que a gente mais vê de recursão de cemitérios, ao cemitério como para setup de combo e tal, estão usando as cores pretas e vermelhas, tá? Então, por isso que ele é cabível aqui. Lógico que nem um exemplo do Rest in Peace, dele interromper, ele bloquear um combo com Protean Hook, por exemplo, não vai ser parado se você usar Sanctifier and Vec, né? Mas ela acaba sendo uma opção, às vezes, se você quiser um efeito a mais desse tipo, ou você não conseguir encaixar o Rest in Peace por alguma razão. E aí, a gente vai falar de uma questão já bem especial, que normalmente quando a gente fala de versão budget de uma carta, a gente fala de uma versão pior da carta. O que não é o caso da Weathered Runestone, a Pedra Rúnica Desgastada. Ela é um artefato que vai vir como substituição da Grafdigger's Cage, que enquanto a jaula ela custa 1, a Pedra Rúnica custa 2. Só que, apesar dela ser uma mana a mais, ela tem um efeito mais amplo. A Grafdigger não deixa criaturas irem de deck ou cemitério para o campo. Já a Pedra Rúnica, ela não deixa nenhuma permanente que não seja terreno. Ou seja, ela já impacta também, não só situações de, por exemplo, Reanimate, mas ela não deixa um Zur tutorar, por exemplo. O Zur não vai poder jogar encantamento no campo. A Magda não vai ter nenhuma ativação. A Clock of Omens, por exemplo, também não vai funcionar. Porque, por mais que não seja criatura, é uma não permanente, é uma não terreno. Né? Então acaba sendo parado também pela Pedra Rúnica. Então essas duas cartas aqui eu recomendo muito. A Sanctifier, um pouco menos que a Rest in Peace, eu prefiro realmente a Rest in Peace. Mas, no caso da Pedra Rúnica, ela é uma substituição que, assim, às vezes já teve situações que eu preferir ter dependendo do meu meta, né? Eu preferia ter a Pedra Rúnica à jaula no meu deck. Então, isso pode até ser uma escolha baseada em budget, mas, dependendo do meta, realmente a Pedra Rúnica acaba sendo muito melhor e ela, ainda por cima, é muito mais barata. Aí, agora a gente vai falar de ETB. Por que a gente tem uma seção de anti-ETB, de hate de ETB?
Porque a gente tem muitos combos que ou envolvem ETB, ou comandantes cujo ETB dá muito valor. Como, por exemplo, Tivit, Kefka, que tem um ETB muito forte. E tem combos que vão utilizar ETB, como, por exemplo, o Spellseeker, o Dragão, né? São vários combos aí que utilizam o ETB para funcionar e realmente ganhar o jogo. Então o rate de ETB é extremamente necessário. Aí a gente tem o Doorkeeper True e a Portadora da Quietude. Aí pode ter um estranhamento aí, pô, qual foi? Por que só 2 cartas ao invés de 3, 4, como nas outras categorias? Aí é uma opção minha, porque eu acho que os rates de ETB, eles têm uma qualidade muito baixa. Então eu preferi realmente manter esses daqui, porque são os de curva mais baixa, né, custo 2, e ainda mantendo uma qualidade boa. Porque o Doorkeeper True, ele é custo 2, voar, que sempre vai ser pertinente para ele ter alguma evasão. Flash, ele é rate de criatura, de ETB de criatura e de artefato. Tá, então o lance ele ter esse flash faz com que você possa jogar ele no turno dos outros e responder a jogada do oponente. Né? Porque é muito mais interessante, ao invés de você falar, olha, você não pode, se você fizer o seu Kefka, você não vai ter ETB. Não, é muito melhor você esperar o cara pagar o custo, colocar o Kefka na pilha e aí você responder com o True. Porque ele vai ter gasto todo o recurso dele para fazer o Kefka, e aí ele vai ser surpreendido com o True, negando o ETB dele. Então, os efeitos de lampejo são muito interessantes quando a gente tem o deck que usa tanta roll, e também por essa questão que acaba funcionando como se fosse um counter, considerando que a gente está em Selesnya. A gente não tem muito como dar counter nos oponentes. E a Portadora da Quietude, ela tem custo 2, voar, vínculo com a vida. O vínculo com a vida, como você vai ver aqui, ele é totalmente bônus. O que é interessante dela é que ela é custo 2, voar, então facilita aquela questão da win con da Elivera, e também draw ao decorrer do jogo. E ela não deixa nem ETB e nem morte trigar. Então, similar ao Rest in Peace. Então, ela junta, apesar de não ter o lampejo, ela não vai deixar nem ETB trigar, nem morte. Então, isso faz com que ela tenha um valor muito, muito útil no jogo. E aí, indo para uma opção budget que a gente pode incluir no deck, seja como terceira opção para tirar ETB ou no lugar de uma das outras duas, a gente tem o Hushwing Griff. Por que ele foi retirado do deck e não utilizo ele mais? Por ele ser uma mana a mais que o Doorkeeper, porque foi o Doorkeeper que entrou nesse slot. Ele é uma mana a mais e ele não para artefato que nem o Doorkeeper, né? Então por isso que teve essa troca. Mas aqui, se você precisar de uma terceira opção de anti-ETB, ou você não tiver conseguindo encaixar os outros dois, ou preferir, pô, tiver tendo problema com a Portadora da Quietude porque ela não tem flash, tá sentindo falta disso, pode incluir o Hushwing Griff. Só, pelo amor de Deus, não coloca a Guarda de Honra, porque ela é só muito ruim, que é a nossa outra opção para tirar ETB e ela é muito pior. E aí, indo aqui, já não tem nenhum stacks específico. Aqui eu vou falar de alguns stacks genéricos da Liver que são muito bons, mas eles não têm alvo em algum tipo de deck específico. Começando então pela Obediência Cega, um encantamento de custo 2, que faz com que os artefatos e criaturas dos seus oponentes entrem em campo virados. Então a gente tem aqui um efeito assimétrico, porque ele afeta só seus oponentes e não você. Então isso daqui já tem algumas utilidades. Os artefatos entrando virados já faz com que você desacelere todas as peças de ramp dos seus oponentes. As criaturas entrando viradas, você vai fazer com que os oponentes não possam bloquear suas criaturas no mesmo turno. Então se você ataca, passa pro oponente, o oponente faz um bicho, ele vai entrar virado. Então você vai ter mais um turno para atacar até aquela criatura ficar em pé. Também tem criaturas que vão precisar entrar em campo em pé para conseguir combar. Se elas entram já viradas, elas não combam. Você tem o combo mais famoso do vermelho, mais comum, que é o Dual Caster, que simplesmente é desligado pela Obediência Cega, porque ele faz criatura infinita virada e não consegue bater. E ela ainda de praxe tem ali um Extorquir, que eu já vi em algumas situações acabar sendo útil, mas assim, é só um bônus, tá? É só a cereja no topo do bolo. Aí a gente tem duas cartas, duas opções, tem gente que usa as duas, usa só uma delas, que é a Thalia Guardiã de Traben e a Égua Alada de Vryn. Aqui, as duas cartas têm efeito de tags, que as mágicas de não criatura custam 1 a mais para serem conjuradas. Aí vai muito de gosto, tá? Eu uso a Thalia, mas eu conheço muita gente que prefere não usar a Thalia e usar a Égua, até porque a Égua é mais barata financeiramente no orçamento, e ela tem voar, então é mais fácil de conectar também. Mas isso vai realmente de pessoa para pessoa. Eu prefiro a Thalia porque, como eu falei, a gente está num meta muito rápido, então quanto mais cedo a gente baixar as nossas peças de stacks, melhor. E aí a gente tem também o
Minemosensor Aviano, ou Aven Mind Sensor, que eu acho um pouquinho mais fácil. Ele é uma criatura, essa aqui é outra carta que é staple do deck, custo 3, lampejo, então a gente pode fazer em resposta à jogada do outro, voar, então ela tem evasão, e se um oponente fosse procurar no deck, ao invés disso ele procura só nas 4 do topo. Então, ainda além do lampejo, além do voar, ele tem um efeito assimétrico, ele é um hate de tutor. Tá? Não temos muitos hates de tutor, são muito poucas opções. E essa aqui é com certeza a melhor de todas. Então aqui pra mim ele é um slot que você não tem muito como criticar, não tem como substituir. A gente tem o Yasharni. O Yasharni aqui ele vai ser um hate bem específico. Ele não deixa jogadores pagarem vida, nem sacrificar permanentes não de terreno para conjurar mágicas ou ativar habilidades. Então ele desliga efeitos de aristocrata, ele desliga o combo da bruxa, né, do Mono Black, ele desliga um Yawgmoth, ele desliga um Creek, e o mais eficaz dele é o quê? Que ele desliga tesouros, porque sacrificar o tesouro faz parte da ativação dele. Então, ele não deixa nem você utilizar o tesouro. E ele ainda tem um bônus que no ETB, ele procura uma floresta básica, uma planície básica e coloca na sua mão. Temos o Containment Priest, custo 2, Flash, que ele diz, se uma criatura não ficha fosse entrar no campo sem ser conjurada, ao invés disso, ela é exilada. Aqui, quais que são as interações do Containment Priest? Primeiro, Reanimate. Qualquer Reanimate vai trazer uma criatura do cemitério para o campo sem ter sido conjurada. Então, ele vai fazer com que aquela criatura, ao invés de entrar no campo, seja exilada, o que é fatal para um deck do Reanimate. Aí ele vai fazer também, se alguma criatura for sofrer um Blink, né? Blink, não Phase Out. For ter um Blink, a criatura não vai entrar no campo, ela vai pro exílio depois. Ninjutsu, né? A Yuriko que usa Ninjutsu, também você está colocando em campo criatura sem ter sido conjurada. Então, também vão pro exílio. Tá? Então ele tem, assim, algumas utilidades. Não dá para colocar ele numa categoria só. Mas é uma carta muito bacana, custo 2, flash. Já me salvou de muita jogada por aí. E para finalizar essa parte dos genéricos, a gente tem o Campo de Opressão, que é o encantamento custo 2, que as habilidades ativadas custam 2 a mais para serem feitas, a não ser que sejam habilidades de mana. Né? Então isso acaba desligando vários dos combos, seja combo de basalto, jogadas de Planeswalker, como o de Hada, são muito mais custosas quando elas ainda têm que passar por um custo de mana. O campo de opressão ele acaba desligando, ele acaba inviabilizando vários combos, porque muitos combos de custo de habilidade, com habilidades ativadas, você vai diminuir o custo da habilidade em 1 para fazer um loop infinito, como o Basalto, por exemplo. E aí, com esse custo a mais, já não tem mais como fazer isso. E você tem outros decks que, para tutorar e afins como Magda e Sun, são habilidades ativadas. E você adicionar custo nessas habilidades, aumentar o custo, ou criar um custo de mana que não existia, faz com que o combo não consiga mais ser feito. Aqui vamos para a polêmica, vamos para a parte de tutores. Tem muita gente que usa no máximo um tutor, ou nem usa tutor no deck, e aqui eu vou trabalhar com 3 tutores diferentes. No meu deck eu uso o Acorde do Chamado, Fauna Shaman e Congregação ao Amanhecer. O Acorde do Chamado é normalmente o único tutor que usam, quando usam na Eliver, ou usam o Acorde do Chamado, ou usam Fauna Shaman. Né? Eu uso o Acorde do Chamado porque ele é o melhor tutor verde, assim, sem discussão. Ele é instantânea, tem convocar e coloca direto no campo. Fauna Shaman é uma criatura que pode, no começo do jogo, ficar servindo para bater, dando draw pra gente. E aí, mais pra frente no jogo, você ativa ela pagando uma verde, vira ela, descarta uma criatura. Normalmente eu vou descartar um Dork, né? Uma carta que é irrelevante no final do jogo. E aí eu pego uma peça ou de Wincon ou de Stax. E por último, a Congregação ao Amanhecer, que é um tutor que é instantânea, e apesar de não ir para o campo ou para a mão diretamente, ele procura 3 criaturas diferentes e coloca no topo do deck. Então, por ser uma instantânea de custo baixo, né, ela é custo 3, e pega 3 caras diferentes, eu acho muito bacana, porque dependendo da situação, a gente consegue até planejar os 3 draws do turno, né? Se você está atacando com a Eliver, já está numa situação que você começou a ganhar vantagem, provavelmente você está comprando ali umas 3, 4 cartas por turno. Então, a congregação na passagem para você já vai estar alinhando todos os seus draws do turno. Então você já pode alinhar, por exemplo, uma peça de stacks importante e uma regra da lei, por exemplo, um Eidolon da Retórica.
faz com que você possa planejar todos os draws do seu turno. E isso é fortíssimo. É uma instantânea, mas eu não vou mentir. Aqui ele tá com uma carta que eu tô testando ainda. Não tô certo dessa carta. Na teoria eu acho ela muito boa, tá? Porque ela passa. Ela não sofre alguns hates que o acorde sofre no nosso deck, né? Por exemplo, a jaula não deixa o acorde funcionar. O Gadok Tag não deixa o acorde funcionar. Então a congregação acaba não se transferindo para nada disso. E aí, uma quarta opção que a gente tem pro deck é o ritmo da natureza. Eu não utilizo porque ele é parado por várias coisas no nosso deck. Ele coloca o deck direto no campo, então ele sofre as mesmas coisas que o acorde. A força dele, em relação aos outros tutores, é que ele pode ser feito 2 vezes, só que a segunda vez é do cemitério, a gente tem várias cartas que não deixam usar a mágica do cemitério. E ele é feitiço, então a gente perde a nossa mágica do turno. E aí eu prefiro realmente cartas de instantânea pra gente não prejudicar o nosso turno com isso. Mas é uma carta que o pessoal usa muito no verde, não especificamente no Eliver, mas é uma opção para quem se interessar. Aqui uma parte mais tranquila do deck, a gente vai falar agora, já terminando todas essas partes de stacks, de tutor. Vamos agora pro ramp, que aqui é uma parte que é realmente muito pessoal. Eu uso aqui, vamos dizer as partes, começando pelas partes que são vitais. Crescimento Virente e o Top Sprawl eles são vitais, porque são também encantamentos, eles aceleram nosso jogo, são encantamentos, então fazem com que o encantamento dele bata mais pesado. Gilded Goose, ele vai ser um ramp pra gente no começo do jogo, e no final ele é uma criatura pra ficar atacando com evasão, tá? Realmente não tem nada acima disso. Se você tiver budget sobrando, você pode colocar um Birds of Paradise, que é uma versão melhor mesmo da carta, mas aí vai de você. Eu uso, mas atualmente coube no meu orçamento quando eu fiz o deck, mas é totalmente cabível não utilizar. Aqui eu tô colocando Elfos de Lanoir como simbolicamente, porque eu uso vários dos Dorks como Elfos de Lanoir, como Elfos de Lanoir, Elfos de Windhorn, eu uso vários desses, tá? O Peregrino de Avacyn, então eu uso vários desses, esse daqui tá só simbolicamente, tá? Em relação às ramps totais, eu uso, se não me engano, 14, mas tem muito jogador que usa 5, usa 8, tá? Eu prefiro ter muito ramp justamente porque a quantidade de mana que eu tenho no deck é muito baixa. E eles nunca são cartas mortas porque depois eles viram um poder com a Elivera, então eles vão ficar batendo. Aí tem o Papa Sucata, que é a nossa estrela aqui nos ramps. Por quê? Porque ele, toda vez que ele é virado, seja para gerar mana ou seja atacando, ele também exila uma carta de um cemitério. Então ele acaba meio assim, enquanto você está gerando mana, que ele gera mana de qualquer cor, você, consequentemente, sem querer, acaba tirando o grave dos outros, né? Então às vezes o jogador que depende do grave para combar, o Papa Sucata no campo simplesmente desliga o deck do cara, porque se ele for fazer alguma coisa com o cemitério para combar, você ativa o Papa Sucata e pronto, exila a carta do cemitério. Então ele acaba sendo uma carta extremamente necessária no deck, e eu não tiro por nada nesse mundo. E por último aqui, um com a natureza. É um encantamento de uma mana, que a criatura encantada, sempre que ela causa dano de combate a um jogador, você pode pegar uma land básica do seu deck e colocar no campo virada. Aqui ela tá por uma proposta de encantar a própria Elivera, para Elivera também dar draw quando bater, e a gente não ter problema com terreno. Os wipes eles vão ser usados de forma... Normalmente, né, o que a gente quer é usar de forma agressiva. É pra gente conseguir bater e ganhar o jogo. Então a gente tem o Split Up. No meu deck atualmente eu só tô usando ela. Split Up porque ela pode ser um wipe... Vocês vão ver aqui, os 3 wipes podem ser unilaterais. O Split Up ele é o mais rápido deles, porque ele é custo 3. Destrói todas as viradas, ou destrói todas as criaturas desviradas. Então, por esse potencial de ser uma carta, um wipe que é unilateral, eu estou usando ela no deck. Tem o Ventos do Abandono, né, Winds of Abandon, que por 6 manas a gente pode exilar todas as criaturas dos oponentes, e aí eles colocam um terreno básico do deck no campo para cada criatura exilada. E por último, Ventos de Hat, que é custo 5 e destrói todas as criaturas não encantadas. Então, como pode ver aqui, todos eles têm o potencial de ser unilateral, né? O Split Up, o Ventos de Raf podem ser totalmente unilaterais, podem ser, enquanto o Ventos do Abandono é a mais cara de todas, porque para fazer ele como wipe é custo 6, mas ele realmente é unilateral. Né? Então, eu atualmente só uso Split Up, mas tem muito jogador que usa umas 2 wipes,
no máximo. Não vejo muita gente rodando 3, eu não recomendo, porque o que a gente quer é ficar colocando criatura e dando stacks no jogo pra gente conseguir ganhar. Esses wipes normalmente não vão resolver o jogo, porque a gente vai tomar um combo de qualquer forma. Tá? Então não recomendo usar mais do que 2. Eu uso um e eu tô bem satisfeito com esse único. Outro ponto de muita divergência, enquanto eu uso muito mais ramp que os outros, eu uso muito menos draw do que os outros. Então vamos aqui para a parte das cartas que fazem comprar a carta, que a gente tem o Cutsil, Campeã Setessana e Arquivista Élfico. O Cutsil, ele tá aqui, ele é uma carta core do deck desde o lançamento, porque além dele fazer a gente dar draw adicional, sempre que uma criatura com poder alterado causa dano de combate a um jogador, ou seja, uma criatura encantada pela Eliver vai ter o poder alterado, né? Se causarem dano a um jogador diferente, a gente vai dar draw. Ele faz com que, além disso, os oponentes não podem conjurar mágicas no nosso turno. Então ele é um efeito de silence no nosso turno. Normalmente eu vou jogar ele no começo ali. Assim, se eu tenho 2 cartas boas na minha mão, vou primeiro jogar o Cutsil, porque se for pra anular, anula o Cutsil e aí eu vou jogar a carta que realmente importa. É uma jogada padrão, quando a gente vê assim em CDH, o pessoal faz isso com o Grand Abolisher, que é uma situação que não tem o que fazer. Ou você anula o Grand Abolisher, e às vezes fica sem resposta porque vem depois, ou você não anula ele e não tem como interagir, né? Então, o Cutsil acaba sendo esse imã de remoção. Aí a gente tem a Campeã Setessana, sempre que entra um encantamento, ela ganha +1/+1, sempre que entra encantamento no nosso campo, ela ganha um marcador de +1/+1 e compra um card. Então, normalmente a gente vai encantar as outras criaturas, até porque a gente quer proteger as peças de stacks, e ela, só por estar ali, ela vai dando mais draw pra gente e vai ficando grande e batendo também. E o Arquivista Élfico, que sempre que entra um encantamento é no nosso campo, então triga também com a Eliver, porque a grande chave dela, do Arquivista e da Campeã, é que eles não se importam com conjuração de encantamento. Eles se importam com o encantamento entrando no campo, que é justamente o que a Eliver vai ficar fazendo, ela vai ficar criando ficha. Então sempre que entra um encantamento no campo, o Arquivista vai dar um draw pra gente, só que ele só triga uma vez por turno. E aqui é justamente uma questão que é diferente para os outros decks, não é por budget, é mais por opção, que vão ter outros decks, outros jogadores que vão preferir ter mais draws. Mas eu aqui no meu caso estou usando só esses 3. Pensando que o nosso jogo é um jogo mais lento e leva mais tempo para a gente conseguir fechar, a gente tem que pensar que também é mais tempo para os nossos oponentes interagirem com a nossa mesa e nos atrapalhar. Então a gente tem que ter aqui, tem que falar um pouquinho sobre a parte de proteção do deck. Então a gente vai ver o Alseid, que a relevância dele é que ele é uma criatura de drop baixo, né? Ele é drop 1, que é uma criatura encantamento, então conta pro encantamento dele Ver, então acelera o seu jogo em relação ao dano, e que ele pode ser sacrificado para proteger tanto uma criatura quanto o encantamento. E isso é importante no deck dele Ver, porque nem sempre as pessoas vão querer destruir criaturas suas, vão querer destruir encantamentos, como a Regra da Lei, o Rest in Peace. Então é importante ter jeitos de proteger não só suas criaturas. A gente tem a Sigarda e a Shalai, que protegem outras permanentes suas, elas têm habilidades bem parecidas, né? E se acontece de ambas estarem no campo ao mesmo tempo, a gente acaba protegendo, uma acaba protegendo a outra e nada nosso pode tomar alvo. Por último, a gente tem o Sylvan Safekeeper, que é uma criatura que tem a habilidade ativada de sacrifique um terreno, uma criatura sua vai ter manto. E aí você pode pensar, pô, que absurdo, vou ficar sacrificando terreno? Cara, isso não tem cabimento, não tem por que ficar sacrificando terreno, vou perder recurso, né? Cara, mas isso não tem problema, porque as criaturas na nossa mesa, normalmente, elas vão ser o que vão estar fazendo os outros jogadores não poderem jogar o jogo, não poder combar. Então é melhor você perder um terreno e proteger uma criatura do que você acaba perdendo o jogo. Temos também Restoration Magic, que é uma carta que, assim como o Alseid, né, ele pode proteger mais do que uma coisa, não é só a criatura, ele protege qualquer permanente. E ele ainda tem essa mecânica lá de Final Fantasy, que a gente pode pagar um custo maior para ter mais efeitos. Então, por uma mana só, ela vai proteger uma permanente sua dando Hexproof indestrutível. E por um total de 5 manas, ela vai fazer com que todas as suas permanentes ganhem Hexproof indestrutível. Collective Resistance, que pode, além de proteger uma criatura sua, pode também destruir um artefato ou encantamento. Então ele pode ser usado tanto para proteger sua estratégia como para acabar parando um combo inimigo. E Duty Beyond Death, que é uma instantânea de custo 2, que tem como custo adicional sacrifique uma criatura. E aí todas as suas criaturas vão ganhar indestrutível e um marcador de +1/+1. Então,
Bacana porque além de proteger, acaba aumentando o tamanho dos seus bichos no processo. Beleza, então aqui, essa parte é extremamente importante porque o jeito de parar a Eliver, o jeito mais eficiente de parar a Eliver é com wipe. Então a gente precisa ter coisas como Restoration Magic, Duty Beyond Death, Selfless Savior também, entre outros. E agora, Ruivo? Pô, tu ficou falando que o deck ganha na porrada, ganha no soco. Mano, mas como? Cadê o Wincon, velho? Cadê o Wincon? Então bora, porra, bora pras Wincon. A gente começa com o Arconte da Rosa Selvagem, que ele faz com que todas as criaturas, todas as nossas outras criaturas que estejam encantadas, ficam com poder e resistência base 4/4 e voar. Então ele sozinho é o Wincon. Você tem ali 5 bichinhos encantados, baixou o Arconte, basicamente tu já matou 1 ou 2 jogadores na mesa. Né? Normalmente é a situação que eu tenho. Wild Beastmaster, que é custo 3, sempre que ele ataca, as outras criaturas ganham X mais X mais X, onde X é o poder dela. Ela é uma 1/1. Só que aí, tranquilamente, até ela dar o primeiro ataque, ela já é ali o quê? Uma 4/4, normalmente. Então aí você vai fazer com que todas as suas outras criaturas ganhem mais 4/4. Então ela acelera muito o jogo. Né? Acelera muito, muito o jogo. Então fácil para ela fechar a partida para você. O Campeão de Lambold é uma carta também que é core do deck, ela tá aí desde o começo, é uma staple, que aí criaturas com poder menor do que o dela não podem bloquear nossas criaturas, e aí naturalmente, como sempre que uma criatura nossa entrar no campo ela ganha mais um, é isso, mais o encantamento dele, faz com que todas as nossas criaturas sejam imbloqueáveis. Então aí você normalmente vai ter um exército de, vamos dizer, 5/5, 6/6, tudo batendo não podendo ser bloqueado. A gente tem também a Ovia Automech Artisan, que as criaturas atacando nossos oponentes ganham atropelar. E ela tem ainda uma habilidade de pagar uma verde, virar ela e coloca uma criatura ou veículo da nossa mão no campo. Tá? Que é uma coisa que é muito relevante nela. A gente tem o Dollmaker Shop, ou Porcelain Gallery, que é um daqueles encantamentos de tipo de sala, né, lá de Duskmourn. E aqui é uma carta muito boa porque a gente tem um Wincon no custo 6, né, que as nossas criaturas têm poder e resistência igual ao número de criaturas que a gente controla. E na porta de custo 2, a gente tem um efeito que sempre que uma ou mais criaturas nossas que não sejam um brinquedo atacarem um oponente, atacarem um jogador, né, a gente faz um brinquedo 1/1. Eu vou entrar um pouquinho mais nesse quesito, tá? Um pouquinho mais pra frente, tá? Mas essa é uma carta muito importante para toda a estratégia do deck. E aqui também tem o Starlight Spectacular, que é um encantamento bem engraçado de custo 4, é uma mecânica muito única, que é você no início do combate, do seu combate, né, no caso, você vai fazer uma fila com as suas criaturas, e aí elas vão ganhar 1/1 para cada criatura antes delas na fila. Então a primeira criatura vai ganhar 0/0, porque não tem nada antes dela. A segunda criatura vai ganhar mais 1/1. A terceira criatura vai ganhar mais 2/2, né? E por aí vai. Isso aqui, né, então voltando, eu tenho no total 6 Wincons no deck. Normalmente eu rodava ali 3, no máximo 4. Mais de um tempo pra cá eu senti que justamente uma coisa importante no deck é ele não depender da Eliver. Então por isso, a Eliver entra ali no campo, pra mim se ela fizer 2, 3 encantamentos, normalmente ela já tá se pagando. Esse é o jeito que eu vejo a Eliver. Enquanto que esses outros encantamentos, essas outras cartas que vão fazer realmente a gente ganhar o jogo. Eu não gosto de depender da Eliver, tá? Isso eu vou elaborar um pouquinho mais pra frente no vídeo. E para finalizar a parte do deck, né, da deck tech aqui, a gente tem a parte de quebrar a regra da lei. Eu queria falar sobre como isso aqui é importante. O deck é viável com a regra da lei justamente porque a Eliver já quebra a regra da lei, porque a habilidade da Eliver já é como se fosse uma mágica por turno. Só que, obviamente, não é uma mágica. Então a gente acaba tirando mais valor que os nossos oponentes. Se a gente só fizer uma mágica junto com o trigger da Eliver, a gente já está tirando mais valor. E aí a ideia aqui é que a gente tenha mais cartas que encaixem no nosso deck, em alguma função que a gente precise, e que além disso, elas possam também estar quebrando a regra da lei. E por que isso é importante? É porque isso faz com que a gente pressione o jogo muito mais rápido, porque a regra da lei ela desacelera todo mundo. Só que se todo mundo tem só uma mágica no turno, e a gente tem a Eliver fazendo ficha, e outras cartas também fazendo outras funções, é como se a gente estivesse fazendo múltiplas mágicas no turno. Então isso vai acelerando o nosso jogo enquanto seguro dos nossos oponentes. E aí a nossa primeira
Nosso primeiro exemplo para isso é a Destiny Spinner, que é uma criatura de custo 2, encantamento, então já é excelente que ela já trabalha com a Eliver, e que ela não deixa as nossas criaturas encantamentos serem anulados. Então ela já é uma carta que vai de qualquer forma no deck, normalmente, e ela tem a habilidade que, por 4 manas, um terreno nosso vira uma criatura X/X com atropelar. Então ali no late game, ali quando a gente tá gerando, digamos, 8 manas, a gente consegue transformar um terreno, 2 terrenos, em criaturas ali, vamos dizer, 7/7, 8/8 com atropelar. Então é como se a gente tivesse feito uma criatura com ímpeto naquele momento e encantada pela Elivera. Entende? Então isso acaba contando como um jeito da gente fechar o jogo e pressionar sem estar conjurando mágica. E aí temos a Kona, uma criatura de custo 4, 4/3, que tem a habilidade Survival. No início da sua segunda main phase, se ela estiver virada, você pode colocar uma permanente da sua mão diretamente no campo. Isso é bacana porque, você não gasta mana, então você continua tendo suas manas para fazer mágica ou para responder. Você não faz a sua mágica do turno, isso não conta como mágica, então você continua podendo fazer sua jogada com a regra da lei no campo. E 3, se você está colocando direto no campo, ela não vai poder ser anulada, porque ela não está sendo conjurada. E o único requisito para isso é a Kona estar virada. E considerando o deck da Eliver, a gente sempre vai estar atacando com a Kona. Então ela acelera e muito o jogo do deck. Porque ela vai estar pressionando a mesa, já fazendo o que a gente quer fazer de qualquer forma, que é atacar. E aqui em terceiro a gente tem a Ovia, que ela é uma criatura que faz parte das nossas wincons, já que dá atropelar para as criaturas. E ela tem a habilidade de, por uma mana verde e um tap, a gente pode colocar uma criatura da nossa mão no campo diretamente. Então, novamente, a gente não está conjurando, então não tem como anular. E a gente pode fazer isso no turno dos outros. Né? Então é como se a gente estivesse dando flash ainda por cima para uma criatura nossa. Então, como eu já falei em outros momentos aqui desse vídeo, você ter flash nas suas criaturas é muito importante, porque você consegue fazer com que um deck que joga majoritariamente no turno dele possa jogar no turno dos outros e fazer stacks no turno dos outros. É como se você estivesse colocando o pé na frente de uma pessoa que está correndo. Ela acha que está com o caminho livre, ela vai lá e vai cair de cara no chão, tá ligado? Então, esse tipo de efeito, não só o da Ovia, mas todo esse conceito de criaturas, cartas que quebrem o efeito de regra da lei, que fazem coisas que parecem como se você estivesse conjurando mágicas, isso vai acelerar o seu jogo, tá? Mais do que só você ter um Incon. Isso daqui faz com que, enquanto tá todo mundo travado em uma mágica por turno, você esteja tirando muito mais proveito, porque uma peça dessas, com a Eliver e uma regra da lei, é como se você tivesse. E a mágica do turno é como se você estivesse fazendo 2, 3, 4 mágicas no turno, enquanto os seus oponentes só tem uma. E aí, gente, eu vim aqui fazer umas considerações finais antes de acabar o vídeo, né? Falando um pouquinho de experiência, umas coisas que eu aprendi com o Eliver. Se você tá aprendendo a jogar com ela agora, tá pensando em fazer o deck, assistiu até aqui, pô, primeiramente, obrigado. E segundo, umas dicas aí. Primeira coisa, cara, comunicação. Comunicação já é importante no Commander, pô, mas mesmo no competitivo, sim. Porque não é porque vocês estão na competição que todo mundo entende exatamente o que está acontecendo. Então, às vezes, você precisa comunicar alguma coisa para deixar claro o que uma peça de stack sua está fazendo, porque às vezes um jogador não se toca que aquela peça de stack está impedindo ele de fazer alguma pequena ação, mas aquela mesma peça impede outro jogador de combar. Então, às vezes, a gente tem que explicar para o jogador que não é o momento, ou ele não deve tirar aquela peça, ou não naquele momento, pelo menos. Senão ele só vai dar jogo para outro jogador, tá? Então essa comunicação é extremamente importante com a Eliver. E aí, outra questão justamente por causa disso, que mesmo se a gente às vezes tem uma comunicação boa, a gente está acostumado a se comunicar, a gente tem paciência, isso não garante que as pessoas vão acreditar na gente, vão entender. Então, abre espaço para às vezes a gente perder e sair muito frustrado porque um jogador fez uma burrada, tirou o stacks na hora errada, você explicou, ainda assim ele foi lá e fez e deu a vitória para outro jogador. Isso é uma realidade, todo jogador de Eliver que já joga há um tempo sabe o que é isso, sabe que é perder um jogo só porque alguém teimou e foi lá e deu a vitória para outro jogador. Isso é uma coisa que é bem possível, tá ligado? Infelizmente, nem todo mundo bota fé no que a gente fala. Então, isso é uma questão, tá? A comunicação é extremamente importante e a frustração também é real quando a comunicação não é o suficiente ou a gente não se comunica e aprende na pele. Por que a gente deveria se comunicar, né? E aí outra questão é quem que a gente foca no jogo? Cara, é muito importante a gente entender, isso também tem a ver com os stacks, né?
e entender como cada deck da nossa mesa funciona, o que, que eles querem fazer e como que é o win con deles. Porque se a gente sabe qual que é o win con deles, vamos dizer, o Tivit. O Tivit só tá usando o Time Sieve, que é um artefato que ele ativa e vai fazer turno infinito por causa do Tivit. Pô, se eu tiver um Trasgo na mesa, acabou, ele não tem como fazer isso. Beleza, entendeu? Então a gente entender como os outros decks funcionam, como que eles vão chegar na vitória, faz parte pra gente conseguir jogar o jogo, tá? Então se você sabe que você já travou 2 jogadores, eles não estão conseguindo jogar e não tem como eles ganharem com aquelas peças na mesa, você pode focar o outro jogador, entendeu? Outra questão é também você focar aquele jogador que tem muito wipe no deck. Você é um jogador de Tivit, de Kefka, de Shorikai, são decks que a gente sabe que tem muito wipe no deck. Então, cara, se o que a gente precisa é de muito bicho na mesa, o deck que tem muito wipe é o deck que vai naturalmente bater no nosso, né? É o nosso problema na mesa, então a gente tem que focar ele. Então, ou você tira o cara que tem muito wipe, ou você tira o cara que não está sendo parado pelos seus stacks, tá? E aí, outra questão, são vários parênteses aqui, terceiro tópico, então, é que stacks que você vai fazer, né? É sempre importante, já vi até ontem teve um jogo que teve uma situação mais ou menos assim, vamos dizer que você vai fazer um Grasp of Fate, que é um encantamento bem normal do deck da Eliver, que você vai tirar uma permanente de cada jogador, que não seja, uma permanente não seja terreno de cada oponente. E aí você olha, pô, o jogador A tá muito na frente, ele tem mais ramp, tem mais draw, tudo. O jogador B e o C estão, assim, ok, estão até um pouquinho atrás. Se você faz um Grasp of Fate e tira uma permanente de cada um, tem uma chance de que você matou o jogo do jogador B, do jogador C, e o jogador A, isso não foi o suficiente para parar. Então agora ele vai estar muito mais na frente de todo mundo, e agora só tem você para parar ele. Então, assim, é aquela questão, não é porque você pode que você deve. Então, quando você for fazer um stack, se for dar uma remoção, você tem que entender quem que você está mais atrapalhando. Você está conseguindo parar aquele jogador que tem mais chance de ganhar? Se não tiver, pensa de novo se é uma boa ideia você fazer aquele stack, você dar aquela remoção. Beleza? E agora, última questão, nosso quarto tópico, que é a proteção do deck, né? A gente passou ali pela seção de proteção do deck. E, cara, quem que a gente protege? É Eliver? Não, bicho, não é. É normal que os jogadores de Eliver sejam oriundos ali do casual, né? Acabou de sair do casual, pô, um deck de bichinho, vou jogar com ele. Cara, eu sei que no casual é legal a gente ter o comandante, a gente protege o comandante, ele tem que estar na mesa, mas no competitivo não. Porque pensa comigo, a Eliver 5 turnos na mesa, ela ganha o jogo? Provavelmente ainda não. Agora, uma peça de stacks, que, vamos dizer, uma regra da lei, que um oponente tira ali no turno 6, porque você não protegeu, a chance é que ele já combe. Então é um turno que uma peça de stacks sai da mesa, é capaz de alguém combar. Agora, 5 turnos da Eliver na mesa, não ganha o jogo. Então, se precisar, deixa Eliver morrer, ser exilado, raio que o parta, porque você não pode deixar os caras tirarem a peça de stacks, porque é isso que vai fazer você perder. Beleza? Espero que vocês tenham entendido o papo e um pouquinho da minha experiência. Não que esteja certo sobre tudo, mas já jogo com o deck há 2 anos, então acho que eu sei alguma coisa. E se quiserem alguma ajuda, né, se estiver sentindo meio perdido, vai lá na curadoria da Eliver, na curadoria do Commander 500, na comunidade. O pessoal se ajuda bastante, conversa sobre as cartas novas. Pode também comentar aqui, colocar alguma coisa nos comentários, que eu também dou uma atenção, tento ajudar. Se tiver gostado do vídeo, dropa um like aí, por favor, coloca um like, comenta alguma coisa. E, bicho, vou fazer outros vídeos desse tipo, vou fazer também gameplay. Espero que tenham gostado desse e até a próxima.